Olá galera, tudo bem? Sou Adolfo Queiroga, sou treinador. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre um sistema de treinamento que é o Heavy Duty. Espero que vocês gostem, vai ter bastante fisiologia, então vem comigo! Hoje vamos falar sobre o Heavy Duty. Heavy Duty é um sistema de treinamento. E o que consiste esse sistema de treinamento? Sistema de treinamento é uma forma de organizar as metodologias do treinamento esportivo. Temos várias formas de organizar, não existe uma melhor nem outra pior, mas existem as formas que a gente se adapta, a elas. Nos anos 70 tinha duas vertentes principais, que era o treino de alta intensidade e baixo volume, que era o HIIT, e tinha o treino de alto volume e uma intensidade moderada, que era protagonizada pelo Arnold Schwarzenegger, que vocês já devem conhecer muito bem. Pois, então, tinha essas duas vertentes, e essas duas vertentes iam como se fosse uma oposição uma à outra, Mas eu não diria que a gente não precisa dividir, e sim usar na situação correta, a cada metodologia, ou se adaptar a certa metodologia e seguir, ter uma aderência a essa metodologia X. O pai do HIIT foi o Arthur Jones, que foi o treinador do Mike Mentzer. Arthur Jones era um grande pesquisador da época dos anos 70, Foi o criador de uma marca muito famosa de equipamentos esportivos, foi o criador da polia que é utilizada até hoje em dia nas principais máquinas. Então, foi um grande pesquisador e que criou o HIIT como método de treinamento, pois ele tinha como foco algo objetivo, para que não gastasse muito tempo na academia. É bem interessante. O Heavy Duty, então, é um sistema interessante para quem já tem um nível de treinamento avançado, mas claro que a gente pode individualizar para quem está iniciando. Mas não surgiu esse sistema de treinamento para sujeitos que não têm uma experiência prévia em treinamento de força, pois é bem utilizado nesse treinamento, principalmente os exercícios multiarticulares, que atingem mais do que uma só articulação e um só grupamento muscular. São exercícios complexos, Então, para isso, a gente tem que ter uma certa experiência. Então, no Heavy Duty, é um sistema que a gente utiliza algumas metodologias de treinamento avançadas. A pré-exaustão é um método que utiliza dois exercícios compostos, Dois exercícios, um seguido do outro. No caso, a gente faz um exercício monoarticular, que trabalha apenas, tenta isolar apenas uma musculatura, por exemplo, crucifixo, elevação lateral, cadeira extensora. Então, isola bem a musculatura alvo, e logo em seguida a gente faz um exercício multiarticular, que utilize mais do que uma articulação. Por exemplo, supino, desenvolvimento ou o agachamento. Outro método bastante utilizado no Heavy Duty é o método da excêntrica, ou negativa. É onde a gente faz a excêntrica um pouquinho mais lenta, segurando na faixa de 4 segundos, contando 4 segundos nessa fase, que é a fase do alongamento da fibra muscular. A fase concêntrica seria a fase de encurtamento e a excêntrica, alongamento. Então, acredita-se que, segundo os estudos, a gente estimule de 20% a 40% mais a hipertrofia nessa fase excêntrica. Então, ele batia bastante na tecla de uma boa postura e de uma fase negativa bem feita, para ter um estímulo hipertrófico de maior qualidade durante esse treino. Então, falei sobre dois métodos de treinos avançados, que são utilizados no Heavy Duty, que é a pré-exaustão e a excêntrica, Porém, são utilizados diversos outros, por exemplo, rest pause. Rest pause a gente consegue aumentar um pouquinho o volume de treino sem diminuir a intensidade. Por exemplo, a gente faz um agachamento com X pesos, Porém, apenas 6 repetições e não conseguimos fazer mais nenhuma. Porém, se a gente descansar na faixa de 10 a 20 segundos, conseguimos fazer mais 2 repetições e podemos repetir isso até chegar apenas uma repetição. Outro método bem avançado, que já seria para atletas níveis bem superiores, é o Omnicontraction. Omnicontraction significa, no grego, todas as contrações.
E o que o Mike Mentzer pretende com essa metodologia? Ele pretende chegar à fadiga, todo tipo de contração muscular. A gente sabe que a primeira contração que a gente consegue fadigar é a contração concêntrica. A segunda é a excêntrica e, por último, que a gente consegue ter um pouquinho mais de força do que a excêntrica, é a isométrica. Então, nesse método, ele tenta fadigar todas esses tipos de contração. É bem legal, já experimentei algumas vezes e é bem intenso esse tipo de treino. A gente não consegue tirar na última repetição, a gente não consegue locomover nem nadinha do peso. É muito interessante e o estímulo, a gente tenta subir, mas não consegue, estimulando o máximo de fibras possíveis, né, nesse tipo de método. Os conceitos básicos do Heavy Duty é ter um treino árduo, intenso, de alta intensidade, que seja breve, não passe muito de 1 hora, porém a gente não vai lutar contra o cronômetro. A gente quer dar um estímulo positivo ao músculo. Então, se passar um pouquinho de 1 hora, não tem problema, tu vai ter tempo de recuperar após o treino, com uma boa alimentação e um bom descanso. Pois esse treino é infrequente. O que significa? Frequência é quantas vezes por semana tu vai ao treino. Então, esse treino é infrequente, permitindo uma supercompensação completa para que você tenha outro estímulo de treinamento. Isso já vai entrar numa parte da fisiologia do esporte, que é o heterocronismo, que é basicamente respeitar o tempo de descanso para o próximo treino. Então, no nosso organismo, a gente, sem treino, quando a gente está descansado, a gente está no equilíbrio, estamos na homeostase. Após um treino, ocorre um abalo fisiológico, ok? Para que a gente tenha uma recuperação desse abalo fisiológico, a gente precisa se alimentar para recuperar e descansar também, não treinar, né? Não dar um estímulo sem estar recuperado 100%. E após a recuperação, tem que ter, para ter hipertrofia e aumento de força, a gente tem que ter uma supercompensação. Essa supercompensação, para ter esse tempo de supercompensação, demanda aí na faixa de 48 a 72 horas. Então, a gente dá um estímulo. Imagina a gente jogando uma pedrinha na lagoa. Se a pedra for pequena, o estímulo, né, as ondas vão ser pequenas. Se a pedra for grande, o estímulo vai ser grande, a onda vai ser maior e vai precisar de um tempo maior, né, para voltar ao equilíbrio, à homeostase. Pois então, galera, falei alguns conceitos, um pouquinho de história sobre o Heavy Duty. Agora eu vou falar para vocês como pôr em prática, né, esse sistema de treinamento para pessoas avançadas, né, que querem evoluir sem ter que ir com muita frequência para a academia. E não existe nem essa necessidade, pois o descanso é tão importante quanto o treino, quanto a alimentação para a hipertrofia muscular. Então, como botar em prática? Já vimos que o treino tem que ser infrequente. Então, a divisão do treino vai ficar... tem diversas formas de dividir o treino durante a semana. O Heavy Duty utiliza como divisão clássica o treino A, B, C. Pode ser segunda, quarta, sexta, descanso terça, quinta, sábado e domingo de treinos de musculação de alta intensidade, podendo fazer exercícios de alongamento, de aeróbio, de baixa intensidade nesses treinos de descanso do treino, né, de força. E vamos agora mostrar na prática como seria esse sistema de treinamento utilizando todas essas metodologias em apenas 4, 5 exercícios que eu fiz, gravei e vou mostrar agora para vocês. Vem comigo! Então, a priori, a gente tem que preparar o corpo para o treinamento. Na minha metodologia CQ, eu utilizo sempre preparação do movimento e o Mike Mentzer já defendia bastante alongamentos, preparação de movimento, aquecimento antes do treinamento para evitar qualquer tipo de lesão. Esse treino também, com a metodologia CQ, eles também defendiam bastante segurança para evitar qualquer tipo de lesão no treinamento. Então, começo sempre com preparação do movimento, logo em seguida eu vou para um exercício, né, multiarticular, que é o agachamento. Nesse exercício eu faço o método pirâmide, progredindo a carga para aquecer bem a temperatura corporal, para aquecer bem a articulação, levando o líquido sinovial e também já ativando bem a musculatura alvo, que nesse dia foi quadríceps.
Logo em seguida, eu fiz 2 séries de cadeira extensora, mas fazendo um método bem intenso que é o hash pause. Nesse hash pause, eu utilizei a carga máxima do aparelho, fiz 6 repetições, logo em seguida descansei, fiz 6 repetições, descansei na faixa de 10 segundos e continuei fazendo até a falha. Fazia até a falha, descansava 10 segundos, até chegar apenas uma repetição e fazer uma isometria nessa última repetição, utilizando quase aquele método de Omni Contraction. Logo após a cadeira extensora, eu fiz uma pré-exaustão e fui logo em seguida para o leg press. Leg press também, fechei a máquina, porém consegui sair destruído da cadeira extensora. E esse é o objetivo, ser o mais breve e objetivo no treino, levar ao limite a fibra muscular para sentir a necessidade de evoluir. E eu fui para o leg press, zerei a máquina, porém fiz 3 repetições. E logo em seguida, essas 3 repetições, fui reduzindo na faixa de 20% a 30% da carga, até ficar com uma carga inicial na faixa aí de 30%. Então ficou bem leve, porém bem leve a carga externa, mas a carga interna, a forma que meu músculo estava sentindo aquela carga, estava sendo imensa. Então foi basicamente para o quadríceps, eu utilizei 3 exercícios e não deu 20 minutos de treino do agachamento, né, até finalizar as 2 séries de cadeira extensora em superset, né, com leg press. O foco era quadríceps, porém a gente não pode esquecer do posterior de coxa. E nesse momento eu já estava bem fadigado e utilizei apenas 2 exercícios para flexora e na outra semana eu dei um estímulo um pouquinho maior para flexora. Aí eu fico alternando. Uma semana dou estímulo maior no quadríceps, na outra semana dou estímulo maior nos isquiotibiais, essa região posterior da coxa. Nesse dia eu fiz cadeira flexora em hash pause também, apenas 2 séries, e depois eu fiz o levantamento terra para finalizar o treino com estímulo completo na coxa, né, mas com uma ênfase maior na região anterior, que é o quadríceps. Sempre lembrando, galera, que não existe um sistema ou método melhor do que o outro. Vai depender bastante da sua individualidade biológica, de como é que está a sua rotina e de seus objetivos atuais. Então, cada treino tem que ser individualizado e utilizando esses sistemas e métodos ao seu favor. Então, sempre procure algum profissional qualificado que possa estar lhe ajudando a planejar da melhor forma o seu próprio sistema de treinamento, seu sistema individual para você. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, comentário, bem produtivo, se tiver algumas dúvidas, pode tirar comigo, estou à sua disposição e te espero nos próximos vídeos aqui e também espero que você me siga no Instagram, também passo dicas diárias por lá e posso estar ajudando de alguma forma vocês a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essa área fitness, da saúde e de mindset. Tamo junto!